já, no Repórter Eco de hoje, conheça as imagens do povo e da natureza do interior do Brasil. Você acompanha também a recomendação da ONU para incluir na comida uma proteína pouco consumida no país. E ainda cientistas querem reproduzir o processo da fotossíntese das plantas. O objetivo é encontrar um mecanismo para gerar uma nova fonte de energia limpa e renovável para a humanidade. A ONU mantém uma campanha internacional que encoraja o uso de insetos comestíveis como opção de nutrição saudável, ecológica e de baixo custo. Inspirado na obra do escritor Guimarães Rosa, o fotógrafo Araquém Alcântara lança Veredas, um retrato em preto e branco de um país belo e pouco conhecido. Cientistas brasileiros tentam recriar em laboratório a fotossíntese. Na natureza, as plantas transformam o gás carbônico e a luz solar em oxigênio e energia para sobreviver. Imitar o processo pode ajudar na descoberta de uma nova fonte de energia para o futuro. Plantas, algas e bactérias transformam a energia luminosa do Sol em energia química há milhões de anos. Por meio da fotossíntese, absorvem dióxido de carbono, o CO2, da atmosfera, para produzir o açúcar que precisam para se desenvolver. No fim do processo, liberam oxigênio. Grupos de cientistas de várias partes do mundo tentam reproduzir esse processo em laboratório. Entre eles, o coordenado pelo professor Jackson Megiato, do Instituto de Química da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. A pesquisa é realizada no Laboratório de Desenvolvimento de Fontes de Energias Renováveis. O que nós estamos tentando fazer aqui no nosso laboratório é utilizar água e luz solar para gerar combustíveis. A ideia da fotossíntese artificial é exatamente essa, ou seja, nós estamos realmente pensando em um mundo onde a água seria a fonte de combustível. E por que a água? Porque a água é extremamente abundante. Cerca de 75% da superfície do nosso planeta é água. E por que a energia solar? Porque a energia solar também é amplamente abundante e distribuída, certo? E desta forma ela está livre de tensões geopolíticas. Para tentar imitar o processo de fotossíntese que aconteceria na natureza, os pesquisadores utilizam, aqui no laboratório, essas substâncias chamadas de porfirinas, que desempenham funções semelhantes à da clorofila. Porfirinas são moléculas especiais que possuem a propriedade de transformar energia luminosa em outro tipo de energia, como, por exemplo, eletricidade. As porfirinas já são moléculas conhecidas da comunidade científica. Elas são utilizadas, por exemplo, como corantes na indústria de pigmentos, elas são utilizadas como agentes de contraste em aplicações biomédicas e, atualmente, um dos enfoques da porfirina é na fotossíntese artificial, com a capacidade de transformar luz solar em energia elétrica. O pigmento é inserido numa pequena célula solar que recebe a luz artificial, simulando em laboratório a incidência dos raios solares. Testes mostraram resultados animadores. Cálculos demonstram que em torno de 4 a 5 litros de água já seriam suficientes para gerar a quantidade de energia suficiente para uma família de 4 pessoas, incluindo um carro elétrico. Uma das vantagens do nosso processo é que, ao final da produção de energia, nós geraríamos eletricidade e recuperaríamos toda a água que foi iniciada no processo. Então, desta forma, os mesmos 5 litros seriam utilizados todos os dias. Se dizendo otimista em relação aos resultados, o professor acredita que serão necessários entre 5 e 10 anos para o grupo chegar a um protótipo ou um pequeno produto comercial para gerar eletricidade. No futuro, nós vamos ter problemas de escassez de combustível. Então, nós vamos deixar o mundo para os nossos filhos e netos bastante complicado na questão de combustíveis. Então, nós não devemos esperar até essa crise chegar. Nós temos que fazer essa transição de fontes de energia não renováveis, como petróleo e gás, para fontes de energia renováveis, como a fotossíntese artificial, nesse momento. E, além de tudo, nós deixaremos um bônus para os nossos filhos e netos
nesse planeta, que é o que? A fotossíntese artificial não gera gás carbônico, que é o vilão do aquecimento global. No espaço dedicado aos principais fatos do meio ambiente, o Repórter Eco destaca hoje o incêndio na região do Porto de Santos, aqui no litoral sul de São Paulo. Os impactos ambientais ainda estão sendo avaliados, mas já há sinais de gravidade. O incêndio começou no dia 2 de abril, no terminal de combustíveis da empresa Tecmar, do grupo Ultracargo, no bairro Alemoa. Atingiu 6 tonéis de armazenamento de gasolina e etanol, com capacidade para 10 milhões de litros cada um. O médico Paulo Saldiva, do Laboratório de Poluição da USP, explica o que há nesta fumaça preta. Isso é uma família de compostos, né? E que depende muito das condições de vento, da quantidade de luz solar, para a gente saber o que está saindo ali. Todos esses componentes são tóxicos em si. Por conta disso, a qualidade do ar na Baixada Santista preocupa. A população pode vir a sofrer com doenças respiratórias e cardiovasculares. Alguns compostos podem causar câncer. A estação móvel de medição da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, foi deslocada da Ponta da Praia, onde é usada para medir as emissões do porto, para o bairro Bom Retiro, a cerca de 3 quilômetros do local do acidente. Este equipamento simula a respiração humana e confere como está a entrada de micropartículas nos pulmões. A gente tem um retrato da estação que nos indica que a concentração de partículas permite considerar que o ar médio deste local e de um entorno maior está em condições adequadas. O efeito à saúde se monitora a posteriori, infelizmente. Você vai ver que você tem uma média histórica de atendimentos e você tem um experimento natural trágico. E você vai ter que procurar se verificar se essa anomalia ambiental leva a uma anomalia de demanda de procura por pronto-socorros e hospitais. No outono, ventos e chuvas facilitam a dispersão dos poluentes em direção à Serra do Mar e ao estuário, o ambiente de transição entre os rios e o mar. Isso é bom para os seres humanos, mas vai comprometer a vida de outras espécies, de plantas e animais. E isso você vai medir por várias coisas, diminuição de algumas espécies. E vai começar a nascer, por exemplo, algumas espécies como peixes, répteis, anfíbios, eles definem o sexo depois da fecundação. Dependendo da temperatura, vai nascer mais sapa ou sapo e assim por diante. Esses poluentes da gasolina estão associados com aumento de nascimento de fêmeas ou de animais com genitália ambígua. Então, existem vários indicadores ecológicos que podem ser utilizados, né, para determinar a magnitude do impacto ambiental e quais as maneiras de remediação que você tem que usar a posteriori. O combustível que vazou dos tanques no solo se misturou à água e produtos usados no combate às chamas. Foi parar nos rios, provocando a morte de mais de 7 toneladas de peixes. Eles foram recolhidos pelo IBAMA para evitar o consumo humano. Porque a gente já sabe efetivamente que eles morreram em decorrência da poluição do estuário. O governo do estado de São Paulo montou um gabinete de gestão da crise, com representantes de várias secretarias e departamentos para facilitar as tomadas de decisões e medidas de emergência. O governo federal também enviou ajuda para combater as chamas do incêndio. O Ministério Público investiga as causas do desastre. Segundo a CETESB, o grupo Ultracargo, que atua em vários portos brasileiros, movimentando combustíveis, produtos químicos, corrosivos e óleos vegetais, está com as licenças ambientais em dia, mas será multado pelo dano socioambiental que causou. Com a penalidade de multa variando de R$1.000 a R$50 milhões. A perda para a biodiversidade local é inestimável. A Mata Atlântica é uma das regiões mais ricas em espécies do mundo e mais ameaçadas também.
Na região sudeste, a Serra do Mar é um dos maiores fragmentos dela. Essas experiências, infelizmente, elas são além de trágicas, elas têm um lado bom que é educativo. E isso talvez crie canais mais fortes entre a área ambiental, a engenharia ambiental e a saúde, para que você estabeleça um sistema de gestão que é o que deve existir numa área de risco como aquela. Aguarde, porque tem mais. O fotógrafo Araquém Alcântara registra o povo e a natureza do interior do Brasil. E a ONU recomenda o consumo de insetos como opção de alimentação saudável e barata para combater a fome no mundo. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Para combater a fome no mundo, a humanidade vai ter que incluir a proteína de insetos na comida. A recomendação é da FAO, o órgão das Nações Unidas ligado à agricultura e alimentação. Uma dieta já adotada por mais de 2 bilhões de pessoas em países da África, Ásia e América Latina. Chefes de cozinha de Copenhague e Londres, cidades de destaque na gastronomia, elaboram pratos refinados com ingredientes inusitados. Mousse de mariposa e caldo de gafanhoto estão entre eles. A ideia é tornar atraente o consumo de insetos, grupo biodiverso e numeroso no mundo. À primeira vista, isso pode parecer repulsivo para muita gente. Em países como a Tailândia, Vietnã e China, é comum ver a oferta desses ingredientes nas ruas. O tema é abordado no mini-documentário Bugs for Breakfast, Insetos para o Café da Manhã, realizado por um estudante de uma universidade canadense. Relatório divulgado pela ONU alerta que em 2050 a população mundial deve ultrapassar os 9 bilhões de pessoas para alimentar toda essa gente, tentando poupar recursos naturais essenciais, como a água, que é gasta em grande quantidade para produzir carne bovina, por exemplo. A ONU recomenda o consumo de insetos. O consumo de carne de gado quase triplicou dos anos 70 para cá. Estima-se que 70% da terra cultivada no mundo é usada para alimentar rebanhos. Quem defende a entomofagia, o ato de se alimentar de insetos, diz que eles podem substituir a carne bovina na dieta. A nutricionista Lara Natassi confirma que o teor de proteína pode ser mais elevado mesmo e que há outras boas razões para experimentá-los. Os insetos são ricos em proteínas, que são nutrientes super importantes para reparar os nossos tecidos, para manter até para o crescimento dos tecidos do nosso corpo. São importantes também para deixar a gente com uma imunidade melhor e para transportar os nutrientes no nosso organismo. Então a gente precisa de grande quantidade de proteína no nosso organismo e além disso eles são ricos em minerais também. O ferro é um mineral muito presente nos insetos e que é super importante para a gente prevenir a anemia ferropriva, que é comum aqui no Brasil. Além de tudo, os insetos são pobres em gordura, então por isso que eles são recomendados para compor a alimentação do ser humano. Mas muito cuidado, não se pode sair comendo qualquer inseto. Não vale pegar o inseto do jardim e colocar na panela, para ser consumido. Isso tem que ser produzido, com higiene, com técnicas específicas de produção. Alguns lugares aqui do Brasil já produzem, mas para alimentar animais, para fazer ração para animais. Então só dessa forma, não de forma caseira. E a gente precisa de mais estudos também, da aprovação do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Com o tempo, talvez a gente até consiga, mas é uma coisa para futuro. E a nutricionista, se imagina comendo insetos?
É difícil imaginar, porque a gente não está acostumado a esse tipo de alimentação desde criança, né? Se a gente acostuma desde o bebê, desde a criança que começa a se alimentar dessa forma, já vira parte da nossa rotina, né? Da nossa cultura. A gente vai ter que se adaptar, né? Pode ser que em forma de pós, em forma de suplementos, a gente consiga se adaptar um pouquinho melhor a princípio, para depois poder incluir no nosso prato, né? Nas últimas semanas, tem se discutido muito no país questões relacionadas com a biodiversidade, que é muito importante porque o Brasil tem entre 15% e 20% de toda a biodiversidade do nosso planeta. E isso é vital. Grande parte da discussão está no projeto que tramita no Congresso e que regula o acesso a recursos genéticos e formas de pagamento a comunidades indígenas e tradicionais, sempre que forem usados seus conhecimentos sobre a biodiversidade e se chegue a formatos de produção de bens a partir desses conhecimentos. Às vezes, basta uma palavra sobre os usos tradicionais de uma planta para que se descubra, por exemplo, um novo medicamento que pode ter alto valor no mercado. Mas ainda precisamos avançar muito no conhecimento da biodiversidade. Nessas semanas, por exemplo, também se noticiou que terá de ser substituída toda a grama implantada no campo de futebol da Arena de Manaus, porque embora tenha custado R$2 milhões e exigisse R$200 mil por mês para ser mantida, essa grama de outras regiões não se adaptava às condições amazônicas. Será preciso agora investir mais R$200 mil para cobrir o campo de futebol com uma grama amazônica. Pode ser assim com toda a biodiversidade. Uma espécie depende de outras espécies de seu entorno, das condições do solo, do clima, da água, de tudo. Não por acaso, noticiou-se também que a Amazônia depende muito de 27 milhões de toneladas de fósforo que são levadas para ali a cada ano pela poeira do deserto do Saara, trazida pelos ventos. É o que os cientistas acabam de descobrir. E a conservação da biodiversidade amazônica é muito importante, por exemplo, nas condições do clima no nosso país. O Brasil terá muitas vantagens com a sua biodiversidade, principalmente na exploração para produzir medicamentos, alimentos e outros materiais. Mas é preciso conhecer cada espécie em cada lugar e saber do que ela depende para sobreviver. E você vai ver a seguir. Veredas é o título do novo trabalho de Araquém Alcântara. O fotógrafo percorreu quase 10 mil quilômetros para revelar as imagens belas e pouco conhecidas do interior do Brasil. O Repórter Eco volta logo mais. O interior do Brasil é o tema da obra mais recente de Araquém Alcântara. O fotógrafo percorreu quase 10 mil quilômetros pelo país para registrar Veredas, livro em preto e branco que retrata a magia do povo e da natureza. 69 fotografias escolhidas a dedo entre 5.000 imagens. O registro feito ao longo de 2 anos e milhares de quilômetros percorridos por Araquém de Alcântara se transformou em um novo livro, Veredas. Referência em fotografia de natureza, Araquém se embrenhou pelo sertão brasileiro para revelar um universo desconhecido, segundo ele também esquecido.
Veredas é uma crônica da beleza e do extermínio. A beleza esquecida do sertão, esse território arcaico, de beleza arcaica, onde habitam combatentes sem vitórias, numa paisagem maravilhosa, mas esquecidos, espoliados. O Veredas vai em busca desse sertão desconhecido. Uma paisagem árida, muitas vezes inóspita, onde o fotógrafo enxerga beleza. Nós usamos uma técnica inédita no Brasil de unir vários tons de cinza e fazer uma tinta que tivesse um Pantone quente, que dá esse tom meio dourado, indefinido, mas torna a fotografia meio atemporal. Em meio à aridez, vive o sertanejo. A definição do Euclides é clássica, né? Ele é, antes de tudo, um forte. Resistir à falta d'água, aquelas condições climáticas que vão piorar muito agora, só mesmo sendo um guerreiro. O roteiro do fotógrafo incluiu mais de 10 estados brasileiros. Ele passou por vários parques nacionais e fala com indignação sobre o descuido com regiões que chama de joias raras e deveriam ser muito bem protegidas. A situação é gravíssima porque as nossas unidades de conservação muitas delas estão abandonadas, quando nós deveríamos estar criando outras. Há impunidade geral nessa área também. E o que me transtorna é que nós somos o país com a maior biodiversidade do mundo. Os benefícios que a natureza pode nos trazer vão nos ajudar a nos tornar uma grande nação. Araquém de Alcântara define o fotógrafo de natureza como um privilegiado por chegar a lugares únicos, e isso exige também responsabilidade e compromisso com a conservação dos ecossistemas. Ter esse encontro com o sagrado, com o divino, de ir a lugares que talvez ninguém vá conhecer, ele tem que lutar pela integridade desses lugares, ele tem que gritar o seu canto. E o seu canto hoje no Brasil é um canto de guerra. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site, anote os endereços na internet. cemais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E a gente encerra com a frase de um dos maiores pensadores de todos os tempos, o antropólogo, sociólogo e filósofo francês Edgar Morin. O grande problema da humanidade é que todos nós somos idênticos e diferentes e precisamos lidar com essas duas ideias que não são compatíveis. Repórter Eco, até o próximo programa.